Vamos ver o que ele fala aqui. A primeira coisa que ele já está me dizendo é que essas separações de bem e de mal, ele é feito com a intuição, da mesma intuição que fizeram quando separaram brancos e negros. Fala que é o ponto de vista e que colocaram a humanidade e as forças como se um não pudesse conviver em paz com o outro pacificamente. E ele também está dizendo que, assim como colocaram que a luz é boa, o branco é bom, a escuridão é má e o negro é uma coisa ruim. Isso foi colocado e isso foi vindo como ensinamento com o tempo. Ele fala que o ideal é que cada um beba da própria fonte de conhecimento como experimento. E saber sim que na natureza existem os instintos, como você olhar um leão e saber que você não pode conviver com o leão, porque o instinto dele é de caçar, é de matar, mas é o instinto dele, ele já é assim. Então você vai saber e vai perceber. Como você olhar para uma águia, que o instinto dela é caçar, é matar, mas é o instinto dela. E que ela tem um motivo por agir assim. Então ele aqui está me revelando, ele está se comunicando, dizendo para mim que até o mal que existe, ou uma pessoa ruim, quando ela age como ruim, tem um porquê dela estar agindo assim. Fora isso, se ela não tiver um motivo real do porquê ela agir assim, ela está pacífica, convivendo junto, como se fosse o leão e a água, e a águia, sem oferecer perigo a ninguém e nem a si mesmo. E ela também está dizendo mais. Ela está dizendo que cada mãe conhece o defeito do seu filho. Mas ela sempre vai olhar o defeito do filho do outro. Então, sendo claro, ele está falando que cada um vai defender o seu peixe. Quem tem uma religião, quem defende um ponto de vista, vai defender o seu peixe. E ao defender o seu peixe, ele vai tentar fazer um ponto de vista positivo do dele, e ele vai tentar fazer um ponto de vista negativo do que está ali disputando com ele, ou sendo adversário, né? Se colocando numa disputa. Mas ele está falando que quando não há adversário, então também não há disputa, não há necessidade de se colocar esses pontos negativos. Então, o ideal é que, se você está num campo espiritualista,
Então é bom que você não rotule nada, é bom que você conviva, experimente, sinta. Deixa você beber da sua própria fonte, você observar, você perceber. Então a pergunta aqui que a carta está fazendo para mim, ela está se comunicando comigo, ela está fazendo para mim, para o meu campo. Se eu sou boa ou se eu sou má? Ela está perguntando para mim. Se eu sou boa ou se eu sou má? E ela está dizendo que, assim como um leão, se eu fosse um leão, ela está falando que se eu fosse um leão e eu estivesse alimentada, a águia podia pousar do meu lado, que eu não ia oferecer perigo nenhum para ela. Mas se eu fosse um leão e eu estivesse com fome, então sim, eu tentaria atacá-la, mas não é porque eu estou atacando, é porque eu estou me alimentando. Então ele está falando que tanto o bem quanto o mal, se é que existe o mal, se é que se tem que se agir como mal, é porque ele tem um motivo, ele tem uma causa. Vamos ver o que mais que ele fala comigo. Carta do Sol. Ela está dizendo que eu estou transcendendo a todo o conhecimento que o mundo deu. E ele está dizendo que os seres que têm o conhecimento do céu, que têm o conhecimento da espiritualidade, ele está sempre mais a postos, mais apto, mais hábil a entender Deus, a se comunicar com Deus. Por quê? Porque tem que reconhecer que tudo foi feito pela mão de Deus. Todos os seres foram feitos pela mão de Deus. Então ele está falando que Deus, que é o dono de tudo, ele tem o controle absoluto sobre tudo. E que se algum tipo de mal está acontecendo, está ocorrendo, é o próprio Deus quem está permitindo, porque nada pode ir contra a vontade dele. Mas ela está dizendo que algum mal que Deus permite é para a transformação. E ela está dizendo que nenhum bem na ciência, nenhum movimento na ciência, nenhum movimento no mundo se dá se não houver um grande caos e de grande proporção. Porque após haver um grande caos em grande proporção no mundo, é que as forças benevolentes se juntam, as cabeças pensantes se juntam, o branco, o preto, os países, as realezas, o mundo. E aqui me vem a imagem da ONU, né? Os cabeças se unem, o mundo se une para poder resolver aquilo quando realmente vem um caos de que nós chamamos de modo natural,
mas que ele está falando que é permitido pelo próprio Deus. E que após esse caos sempre vem um grande desenvolvimento. Aqui ela está falando que a humanidade é muito acomodada e que se der só áreas amistosas, movimentos amistosos, se houver um grande excesso de pessoas pacatas, movimentos pacatos, situações pacatas, a humanidade fica resistente ou não percebe que precisa de um grande desenvolvimento. E nós somos resistentes ao desenvolvimento. Porque nós não enxergamos, a princípio, um desenvolvimento com conforto ou com um convencimento que aquilo vai dar certo. A gente tem temor, nós ficamos temerosos em progredir, nós temos medo do progresso. Nós queremos que tudo continue como sempre foi e temos medo do futuro porque temos medo da transformação, de como a gente vai ter que ter trabalho para poder acompanhar o progresso. Então é necessário que aconteça o caos. Com um grande boom, um grande caos, a gente já entra. E aqui fala muito da tecnologia. Que a princípio quando chega, está todo mundo meio primitivo. E aí quando ela chega, chega com ela a era de ouro, chega o conforto, chega a transformação a ponto da gente olhar para trás e falar assim, nossa, lembra como era antigamente? Deus me livre, agora hoje em dia está muito melhor. Vamos lá.